Agora vamos para uma questão de Guaratinguetá, que é na região do Vale do Paraíba. Concurso do ano passado também. Todas as doenças se manifestam inicialmente por meio de lesões fundamentais em um paciente. Lesões fundamentais. Em um paciente com enantema pronunciado, deve-se encontrar. Né? E, geralmente, eu não costumo falar muito dessa lesão fundamental, mas eu vou mostrar depois um caso clínico aí para vocês, uma foto de um caso clínico, até uma foto bastante recente e muito atual, né? Falando de algumas manifestações de COVID, porque o COVID ele pode se manifestar como lesões de enantema. Enantema, né? Eu vou esperar vocês responderem, mas aí eu vou mostrar a foto e eu vou colocar a definição para vocês aí. E as infecções pelo COVID podem desenvolver lesões de enantema em região de boca. Então, esse é um tema atual, né? Até parece que o pessoal adivinhou. Não adivinhou, na verdade, foi sorte, né? De Guará, porque o concurso de Guará foi, se eu não me engano, em outubro ou novembro do ano passado, e essa questão de pandemia nem se imaginava que um dia a gente passaria por isso, né? Olha que questão, como traz já respostas já divergentes, né? Tem gente falando de B, o Sal falou de B, Glauto falou D, Valéria C, Rose B, né? Interessante, né? Como essa questão já foi uma questão mais com respostas mais divergentes, diferentes, tá? Então, esse tipo de questão é uma questão que vai pegar, uma questão que é esse tipo de questão que faz a gente estudar para um outro nível, porque a gente geralmente falava de lesão fundamental, falava de pápula, nódulo, mancha, mácula, erosão, úlcera, fissura, sulco, né? Vesícula, bolha. Não falava muito dessa questão de enantema ou também petequias, como pode ser uma manifestação, né? Em relação ao enantema. Agora, a gente poderia eliminar algumas alternativas, né? Por exemplo, perda tecidual linear, superficial ou profunda. O que seria essa perda tecidual linear alternativa aí? Perda tecidual linear poderia ser úlcera, erosão, sulco ou fissura. Então, a gente acaba eliminando, porque seria uma dessas quatro alternativas. Alternativa D, como a Valéria já bem colocou, é a definição de pápula, né? Elevação sólida com até 0,5 centímetros, meio centímetro de diâmetro, superficiais e circunscritas. Isso é o que a Valéria colocou. Realmente é uma pápula, né? Então, por isso, a gente acaba eliminando essa alternativa. E o enantema, por sua vez, na verdade, é uma coloração avermelhada, lesões, umas manchas avermelhadas em região de mucosa bucal. E isso pode ser uma manifestação, pode, estou falando que pode, tá? Porque tem alguns artigos aí falando da possibilidade do enantema também ser um sinal clínico da infecção pelo COVID-19, tá? Isso está em alguns artigos em inglês, artigos bastante recentes aí. Mas, claro, aqui a gente não está falando de COVID, a gente está falando de o que é o enantema. O enantema é uma mancha avermelhada localizada em alguma mucosa. Uma das mucosas que podem ser acometidas pelo enantema é a mucosa bucal. Então, a alternativa correta é a alternativa C, tá? Esse é um detalhe bastante importante. Quando fala de manchas pontiformes com coloração arroxeada, aí a questão amarelada não vem muito ao caso, mas a arroxeada seria mais petequias, tá? Isso seria mais petequias. E a dilatação dos vasos terminais com aspecto filamentoso ou pontilhado também poderia ser relacionado a petequias. Então, guardem, tá? Enantema é uma mancha avermelhada localizada em mucosas, podendo acometer a região de mucosa bucal. Uma das possibilidades, geralmente, né, os enantemas são relacionados a infecções virais, como acontece também com o COVID. Então, infecções virais podem se manifestar na região de boca como lesões enantematosas. Então, esse é um detalhe bastante importante. A alternativa correta, alternativa C. Guardem isso, essa correlação, tá?
Exantema, que a Rose falou, é em pele, tá? Exantema é uma mancha vermelha em região de pele. E enantema na região de mucosas. Então, enantema não é sinônimo de exantema, tá, Gustavo? Então, o exantema acontece em região cutânea, ou região de pele, enantema é em região de mucosa. São lesões parecidas clinicamente, mas lembrem-se da localização. Localização exantema pele, enantema região de mucosa. Mancha de Koplik poderia ser? Poderia ser um enantema, pode ser, tá? É que a mancha de Koplik pode não ser vermelha, assim, né? Então, não seria um enantema característico, assim, tá, Valéria? Algumas bancas ou alguns livros falam que as manchas de Koplik, elas têm uma coloração diferente, assim, né? A gente vai chegar numa questão de mancha de Koplik também. Então, alternativa C. Ó, aqui até a gente poderia confundir um pouquinho com petequia, né? Se a gente for pensar. Por quê? Tem lesões pontiformes também, quando a gente pega aqui, né? Mas enantema são lesões avermelhadas na região de mucosa bucal. E lembrem dessa correlação de enantema com lesões virais, tá? O Jonathan está falando dessa questão de patognomônico, concurso cobra, mas na prática é um pouco complicado, tá? A gente falar de patognomônico, e eu até nem gosto muito da palavra, porque é difícil, né? Você vê uma lesão, mas existe. Eu concordo contigo que os livros falam, né, dessa questão de patognomônico. E realmente o mancha de Koplik é patognomônico de sarampo, e isso é muito cobrado também em concurso, a gente vai ver, inclusive, uma questão daqui a pouco, tá?